Casado com Blanche, pai do Luca, do Guilherme e da Vitória. É vocalista da banda Resgate, precursora do rock gospel no Brasil. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestrando em Teologia pelo Seminário Teológico Servo de Cristo. É fundador e pastor da Igreja Cristã, a Casa da Rocha. Recebam com uma salva de palmas, Zé Bruno. Que benção! Muito boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Imaginava que ia ter uma apresentação assim. Então, legal fazer isso lá na igreja. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade da gente poder compartilhar um tema difícil que eu fiquei pensando o que eu ia dizer a respeito de fé que pensa. Eu tive que ter fé e tive que pensar. Para a nossa língua portuguesa, a fé, um substantivo feminino, é a adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro. Eu poderia ter entrado por esse caminho, mas esse caminho é difícil. Sabe as coisas que você acredita que possam acontecer e o teu coração, o teu espírito se apega àquilo? Como é que eu vou falar sobre o pensamento e a reflexão nas coisas que a gente não pensa, a gente simplesmente crê? Mas também é o estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo, o estado de fé, o estado de uma pessoa que confia em algo. Eu preferi entrar por esse caminho. Sentimento de quem acredita em determinados ideais ou princípios religiosos, crença. Quando a gente fala de fé, e eu passei por uma crise grande de fé, alguns anos atrás, ainda passo. O que é fé? Fé é eu passar a acreditar em alguma coisa que eu quero acreditar. Fé é eu mesmo profetizar e dizer o que eu gostaria que acontecesse e começar a acreditar naquilo que eu mesmo disse. Fé é me apegar a alguém que disse alguma coisa boa ou rejeitar outras que eu não acho tão boas. Fé é me ligar a alguma coisa que eu desejo. E eu descobri que a fé, ela tem uma origem, porque ela é um dom de Deus. A gente precisa dela até para acreditar nele primeiramente e para viver. Mas a fé também, ela é um conjunto de crenças. Quando alguém pergunta para você, qual é a sua fé? Você fala, eu sou cristão. Ele não está perguntando se você acredita que amanhã uma coisa boa vai acontecer com você. Ele não está te perguntando se você tem uma esperança em algo. Ele está dizendo qual é a tua fé. Qual é o conjunto de crenças que norteiam a sua vida? De que maneira você enxerga o mundo? E falar sobre fé é entrar em vários âmbitos e avenidas da teologia que eu não teria como fazê-lo. Mas eu preferi pensar um pouco na nossa crença, em como a gente enxerga o mundo, em como nós olhamos para tudo. Eu quero ler um texto que acho que você conhece, está em Hebreus 8:10, o escritor de Hebreus, ele repete um texto do profeta Jeremias, no capítulo 31, quando Deus dizia ao seu povo, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, ou conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vou fazer uma aliança com o meu povo, eu vou mexer com a cabeça deles, vou mexer com a maneira com que eles pensam. O Novo Testamento
tem alguns termos que significam para nós mente ou pensamento. Os dois principais é a própria palavra mente, palavra nous, que significa as faculdades mentais, o entendimento, a razão, a capacidade colocada por Deus na mente do homem. E tem uma outra palavra também utilizada, que aliás é a palavra que está nesse texto aqui, quando ele fala que vou colocar na mente deles as minhas leis. É a palavra dianoia, que significa o que atravessa a mente. A maneira de pensar, o jeito que a gente pensa, a maneira como a gente raciocina. Deus estava dizendo o seguinte: eu vou fazer uma aliança nova com esses caras. Eu vou colocar um jeito de pensar, no jeito que eles pensam, eu vou colocar os meus princípios. Na maneira como eles desenvolvem o raciocínio, eu vou colocar os meus preceitos e vou colocar as minhas leis. Quando a gente fala do pensamento e da razão e falamos de fé, é impossível desligar essas duas coisas. Porque a maneira como eu enxergo o mundo e como eu creio em Deus, a maneira como o Evangelho entrou na minha mente, os princípios de Deus entraram em mim, a maneira como isso aconteceu faz com que tudo que eu pense através disso. Eu não sei se eu posso dizer que a minha fé pensa, mas eu posso dizer que tudo que eu penso passa pela maneira como eu creio. Tudo que eu penso tem a ver com a maneira como eu enxergo as coisas. É impossível separar essas duas. E Deus dizia: eu vou colocar as minhas leis, os meus princípios, na maneira deles pensarem. A promessa dizia respeito a um povo que viria. A promessa de Jeremias falava da gente, falava da igreja, falava de um novo momento da história do homem. O homem que se relacionava com Deus através de uma lei escrita, lida por um sacerdote nas festas. Um povo que se relacionava com Deus através das histórias que ele ouvia dos antepassados, e era passado por uma tradição oral. A história que esse povo passava de pai para filho. E ele se relacionava com Deus também através dos seus sacrifícios. Quando pecava, ele matava um animal, derramava o sangue. Nas festas solenes tinham as leis dos sacrifícios, o pecado que foi feito acidentalmente, o pecado que foi maquinado na mente. Enfim, cada um deles em Levítico tinha uma maneira, um sacrifício que deveria ser feito. Era sempre algo externo, uma lei escrita que eu sigo, um sacrifício que eu ofereço. Mas Deus dizia: eu vou mudar o jeito de me relacionar com essas pessoas. Não será alguma coisa que eles pensam, sentem, imaginam por algo exterior, por uma história, por uma lei escrita. Mas eu vou colocar a minha lei e os meus princípios dentro deles, no jeito deles pensarem. Eu não quero entrar por esse caminho tão longo, mas Jesus Cristo é o verbo de Deus que se fez carne. Ele é o Logos de Deus, Ele é o princípio, o conceito, Ele é toda a razão de Deus, Ele é todo o plano, Ele é todo o projeto, Ele é toda a ideia, Ele é todo o conceito, Ele é toda a essência reflexiva, é toda a palavra escrita. A gente traduz como verbo, mas o termo Logos ele é muito amplo. Ele é o cálculo, Ele é a imaginação, Ele é todo o plano perfeito de Deus que se transformou em gente. É a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nós somos gente de carne e osso, tentando ser cheios da palavra. Ele é a própria palavra revestida de carne e osso. Ele é a imagem do Deus invisível. E quando cremos, Ele passa a habitar em nós e recebemos o verbo de Deus, recebemos do seu Espírito, recebemos os seus conceitos, somos morada do Altíssimo, e Ele está junto com a gente, do jeito que a gente pensa. Eu não pensava dessa forma, eu não enxergava desse jeito, eu não desejava isso, eu desejava aquilo, eu não imaginava dessa maneira, eu não enxergava o que eu estou enxergando, mas parece que no meu jeito de pensar, alguma coisa aconteceu. Quando alguém perguntar qual é a sua fé, mas é difícil explicar numa palavra só. Você vai ter que dizer toda a maneira que você reflete e pensa sobre o mundo, porque alguma coisa aconteceu dentro de você. A igreja é a comunidade do Espírito Santo, gente que teve os princípios de Deus impressos na sua mente e na sua alma.
Filipenses 2:5, gente que carrega no peito o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Gente que pensa com a mente de Cristo. Gente sábia que vive a loucura da pregação, agentes da redenção para tudo que foi criado. Essa é a igreja. A igreja não é o lugar de pessoas manipuladas, não. A igreja não é lugar de gente tolhida. A igreja não é lugar de gente que anulou o seu pensamento. A igreja não é o lugar de pessoas que entregaram, que terceirizaram o seu raciocínio para um guru, para um adivinho. A igreja não é o lugar de pessoas que atrofiaram a sua razão, para que alguém injete dentro deles a sua vontade. Afinal de contas, a lei e a palavra de Deus não só está disponível impressa em várias línguas e versões para nós, como habita dentro de nós. Não habita só no nosso coração, habita na nossa cabeça. Tudo que enxergamos, enxergamos com a nossa fé. Tudo que pensamos e racionalizamos, fazemos através do que cremos, do jeito que enxergamos tudo. Como você pensa a política? Quando você enxerga tudo que está acontecendo no mundo? Você pensa através do que você crê. Igualdade, justiça, honestidade, retidão. Você pensa a vida pública, a política, os escândalos, a partir do que você crê, do que Deus colocou dentro de você. A tua razão funciona e te faz enxergar, deduzir e concluir de acordo com o que Deus plantou dentro de você. Como você pensa a sexualidade no contexto social? Através do que você crê, da criação, da procriação, do que Deus deu ao homem. Mas você pensa também com tolerância, com direitos humanos. Você pensa de acordo com o que você crê. Se você crê num Deus vingativo, você pensa que quem desviar na sexualidade tem que ser morto. Se você pensa num Deus fundamentalista, você vai achar que todo mundo que pensa diferente de você tem que ser preso ou banido do país. Ou de repente achando que a lei tem que colocar a sua fé goela abaixo para todos. Depende do que você crê. Depende do quanto o evangelho transformou a tua mente. É tão louco isso, porque os homens trouxeram uma mulher pegada em flagrante adultério e perguntaram para Jesus: e aí, Jesus, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus estava escrevendo no chão, olha para a mulher. Bom, ninguém adultera sozinho. Sozinho tem outro nome. Não é adultério nem fornicação, é masturbação. Mas tudo bem. Vocês estão falando só dela, né? Então tá. Uma vez eu vi um pregador dizendo: será que ele estava escrevendo no chão, que a gente não sabe o que ele escrevia, o nome de todos os caras que tinham transado com ela, inclusive vários que estavam ali de pé? Será que ele estava escrevendo no chão o pecado de cada um daqueles caras que estavam ali acusando? A gente não sabe. Eles trouxeram uma lei, eles trouxeram um preconceito, eles trouxeram um jeito de pensar a justiça que eles haviam recebido por tradição, mas Jesus trouxe um outro jeito de enxergar as coisas. Vamos apedrejar, vamos começar com quem nunca pecou, vai. Gabriel, Rafael, Isaac. Tem uma história muito interessante que se conta em Lisboa, que tinha um discípulo, Manuel, que estava ali no meio. E quando Jesus disse assim: aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. E voou um pedaço na cabeça da mulher, pá! E Jesus falou: ô Manuel, você nunca errou? Deixa a distância, nunca. Não é esse tipo de erro. Mas você percebe que você reflete e pensa de acordo com as suas crenças. E a tua fé é um conjunto de crenças que norteiam a tua vida. É o que a gente chama de cosmovisão. O jeito que a gente enxerga o mundo tem a ver com o jeito que a gente crê na vida. 2 Coríntios 2,14. Ora,
O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Parece que o cara de Deus, que tem os princípios de Deus norteando a sua vida e a sua existência, que criou através do Evangelho todo o conjunto de crenças que norteiam a sua vida, ele é capaz de investigar, perceber e compreender os movimentos que existem no mundo. Mas para os outros ele é um doido, maluco, pelas escolhas que faz, porque isso se faz pela fé, mas a sua razão também é impulsionada pela fé. Se a gente pensar que não há conhecimento fora de Deus, fica mais fácil de entender. Não há nada que ninguém possa pensar que não tenha partido de Deus. Primeiro pelo princípio óbvio da criação. Todo ser que pensa, pensa porque Deus lhe deu a capacidade de pensar. Tirando os corintianos, todos os outros pensam. Dizem que o Corinthians é como uma tartaruga em cima da árvore. O Corinthians em primeiro lugar no campeonato é uma tartaruga em cima de uma árvore. Ninguém sabe como chegou lá, mas é lógico que vai cair, é claro. Até o pensamento dos céticos e o raciocínio dos ateus estão limitados à dádiva do pensamento que Deus lhes deu. E tudo que eles olham na natureza e conseguem refletir, pensar, até pela ciência descobrir, é apenas a descoberta de algo que Deus já tem como criação. Nada ele consegue imaginar fora. Somos prisioneiros de um mundo que só pode ser conhecido na medida em que Deus nos dá conhecimento ou se dá a conhecer. É uma dádiva de Deus. Pensamos com a mente de Cristo. É uma afirmação ou uma pergunta? Como é que você pensa a sua vida? Com a sua cabeça? Alguém que pensa assim, eu quero ser livre para pensar. Livre do quê? Existe algo que se possa pensar ou refletir? Algo que se possa imaginar, longe dos princípios do Criador, que possam ser bons para nós individualmente ou para a sociedade? Nós só podemos pensar a partir do que a gente crê. 1 Coríntios 1, Paulo fala que os judeus pediam sinais, os gregos queriam ver sabedoria. Ele diz, mas nós pregamos a Cristo crucificado, um escândalo para os judeus que querem um sinal e uma loucura para os gregos que querem sabedoria. Mas essa é a beleza da manifestação de Deus entre os homens, porque Ele quis nos salvar através da loucura da pregação, é o que Paulo fala. E ele diz que a sabedoria de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, e a loucura de Deus é muito mais ainda. É Deus quem nos deu a capacidade de crer, e a partir do que cremos, pensar, ou pensarmos. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele ensinava como quem tem uma autoridade. Ele está lendo a mesma lei, ele está falando das mesmas coisas, mas ele tira uns pensamentos que a gente não sabe de onde. Moisés falou que se adulterar é pecado, mata ou não mata? Bom, eu digo que quem pensar em adulterar já pecou, porque Deus já viu teu coração, teu pensamento. Jesus pensava o que todo mundo achava que seria óbvio, pensar de acordo com a lei, e na mesma lei, aquele que tinha a essência de Deus, refletia as coisas de maneira completamente diferente. Aquilo que nós pensamos, a razão que temos, parte do Evangelho, o Evangelho de Cristo. A boa notícia de Deus para os homens. O homem criado, que caiu no pecado, foi redimido, se tornou habitação de Deus, regenerado, será um dia transformado, e será mais um habitante do reino eterno.
Essa é a história da criação e da vida humana, por todas as eras. É a partir daqui que a gente entende a vida de Deus para o homem. Um mundo que vive perdido sem pensar, as pessoas não pensam hoje. Nós vendemos a nossa capacidade de pensar para os outros. Você não pensa para comprar o celular, você pensa porque viu anunciado. Aliás, você pensa que tem que trocar, porque já saiu um novo e você está atrasado. Então você fica louco e neurótico, porque você tem que ter um novo. E aí você vai para a igreja e fala: Senhor, eu não tenho o iPhone 6. Aí ele faz uma campanha de jejum e oração tão forte, até que ele consegue comprar no dia que saiu o 7. Vai ficar neurótico outra vez. Porque o nosso pensamento já está louco, maluco, pelas coisas que a gente vê ao nosso redor. Não está partindo de uma relação verdadeira com Deus, nem do Evangelho que habita em nós. A maneira que nos relacionamos com as pessoas, como convivemos, o que fazemos no ministério, as expectativas que temos de nós, dos outros, no casamento, até da nossa profissão, do que a gente vai ser, como a gente enxerga esse mundo, como somos pessoas que tentam ser satisfeitas nas coisas que vêm nessa terra. Pronto, agora eu consegui, entrei na faculdade que eu queria, comprei o carro que eu queria, casei com a mina que eu queria, fiz a plástica que eu queria, fui fazer o que eu queria, viajei para onde eu queria, agora eu posso descansar. E Deus fala: você está louco? Essa noite vão pedir a tua alma, tudo que você fez é para quê? Quando a gente pensa a partir da fé e a partir do Evangelho, do conjunto de crenças que norteiam a nossa vida é outra. Encaramos a injustiça social de outra forma. Encaramos a dor das pessoas de uma outra forma. No mundo, todo mundo é vítima de padrões que foram incutidos na nossa cabeça. De alguma forma, consciente ou inconscientemente, você aderiu. E aquilo está dentro de você. Se Deus disse que eu vou criar um povo, que na cabeça deles, no jeito de pensar, na dianóia deles, no jeito que eles refletem e pensam as coisas, eu vou colocar as minhas leis, um tempero da minha palavra, da minha verdade, do meu ensino, da minha vontade. Não pense que o diabo faria diferente, colocando na maneira de pensar do homem, nos dias de hoje, os seus princípios e a sua maldade. Uma pessoa hoje pode ser desnorteada, perdida, sem saber o que fazer, mas não um cristão. Nossas mentes não podem estar presas a um sistema. Talvez como nos dias de João Batista, que saiu pelo deserto dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E se dianóia é a maneira que a gente pensa, é o que atravessa a nossa capacidade de pensar, o nosso pensamento. Arrependimento é a palavra metanoia, mudança de cabeça. Não era apenas fique triste, arrependido no sentido de ter um remorso pelo que você fez. É troca a tua cabeça, muda o chip, instala outro programa, baixa outro tipo de plugin na sua cabeça e muda o jeito de você pensar, porque está chegando um reino. Está chegando um outro princípio de vida para você, e você vai precisar ter uma outra cabeça. Estava pregando na igreja semana passada, o tema que a gente tem pregado alguns domingos é sobre o reino de Deus, e a palavra diz que as pessoas falam: e a gente, o que a gente tem que fazer então? Abandonem o pecado de vocês, e vivam na vontade de Deus. Os escribas: e a gente, o que a gente faz? Ensina o que é correto. Você tem 2 capas? Entrega uma. Você tem comida? Dá para quem não tem. Ah, mas eu pensei que você ia dizer para a gente fazer um exército, montar uma sede, inaugurar um partido, sei lá, fazer alguma coisa, que vem um outro reino. Não. E os soldados? E a gente, João, o que a gente faz? Vocês fiquem felizes com o soldo que vocês têm e não ofereçam denúncia caluniosa contra ninguém. Mas o reino é como o reino é um reino da cabeça, é um reino da mente, é um reino de pessoas transformadas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo, teus desejos, tua vontade, tuas necessidades, coloca de lado e apresenta como um sacrifício a Deus, porque esse é o teu culto. É assim que você pensa. Transformai-vos pela renovação da cabeça. O transformai-vos é um metamorfo, muda a maneira. É como João Batista: troca essa cabeça. Porque esse é o reino, de gente que enxerga a vida diferente, que pensa as coisas diferente,
que se relaciona com o dinheiro de um jeito diferente, que se relaciona com o poder de um jeito diferente, que se relaciona com a justiça, com a igualdade ou com a desigualdade de um jeito diferente. Porque tudo que pensa, pensa a partir do que crê. Tudo que vê, vê através do que crê. Esse é o nosso culto racional. Renovamos a nossa cabeça, mudamos o nosso jeito de pensar, para a gente experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se a tua cabeça não mudar, as coisas de Deus para você vão ser ruins, imperfeitas e desagradáveis. Na verdade, elas sempre são incríveis. A nossa cabeça é que não percebe. Nossos olhos não captam. Porque tudo que vemos, ouvimos, sentimos e tocamos vai de encontro ao que cremos. E é pelo que cremos que racionalizamos, que tomamos decisões. O que você tem feito com o jeito que você pensa? De que maneira você tem pensado a sua vida e tudo o que está ao seu redor? O que norteia o teu pensamento? Pensando nisso que eu acabei de te dizer, se você não tiver disposição de deixar para trás o que você é, o que você foi, se você não estiver disposto a abandonar tudo o que você pensava, e se você não estiver pronto para permitir que Deus mude o teu jeito de pensar a partir do que Ele te deu como princípio e valor. Aliás, se você não estiver disposto a mergulhar na verdade do Evangelho e conhecer de verdade quem é o Filho de Deus, se você não tiver uma relação verdadeira com o Logos de Deus que habita em você, se isso não mexer com a tua cabeça e com o teu jeito de pensar, se você não tiver essa disposição, talvez a tua fé se resuma a acreditar que Deus pode, como qualquer pessoa desse mundo. Qualquer pessoa que acredita que Deus é um balcão de trocas. Ai, fulano, como é que foi? Ah, não sei, minha vida não muda, é a igreja que você vai. Sai dessa igreja, lá ele falou, você vai, oferece sacrifício, faz não sei o que, dá 3 pulos, acende um fósforo, e depois você faz, sobe no monte, desce no vale, fura a onda, mergulha, joga sal grosso, passarinho quer voar, dá um sapatada, vira para lá, e aí ele dá para você o que você quer. E você acredita, porque você não pensa. Porque Deus, na verdade, é apenas um ídolo com quem você se relaciona. Sabe como é que é? Está lá a estátua e você fala, ô estátua, o que você pode me dar? Eu vou oferecer aqui, e você vai oferecer, você vai fazer o saravá, e você vai trazer mais um pouco, acende um fogo, vou trazer uma oferta especial, e vai, canta, levanta. E como a gente imagina Deus, sempre falo na igreja, como é que é Deus, quando você pensa em Deus? Deus é um velho, Deus é velho, tipo avô, gagá. Eu brinco na igreja que quando as pessoas conversam com Deus, conversam como você conversa com seu avô. Oi, vô! Vai no ouvido, tudo bem? Ele te vê uma vez a cada 5 anos, porque você nunca vai ver. Velho, ninguém quer ficar com velho. Aí você vai muito pouco. Ai, estava com uma saudade. E ele acredita. Você traz um presente, trouxe uma pantufa. É seu aniversário, tira uma foto, uma selfie com o vô. Vou postar, se eu tenho Instagram, vô, ele nem sabe o que é isso. A gente trata Deus assim. Porque a gente não quer Deus dentro da gente. Eu quero um Deus fora, para quem eu posso fazer rituais e Ele me dê em troca o que eu quero, com a minha cabeça, com a minha mente, com a minha vontade, com o meu corpo, com o meu coração, com o meu sentimento. Porque eu não quero pensar o que Deus quer para mim. Porque na verdade Deus não é Deus para mim. Eu sou o meu Deus. E eu quero o que eu quero. E eu sei o que é melhor para mim. Isso é o pecado.
Quem foi que disse que não pode comer do fruto? Eu como o fruto. Não é Deus que me diz o que é bom e o que é certo, o que é errado, o que é ruim. Eu sei o que é, me dá aqui. Pecado é quando eu quero ser Deus. Eu decido. Eu determino. Se eu quero tratar Deus como um ídolo que fica num pedestal e me relaciono com Ele com os meus rituais, como a Dini é um gênio que eu esfrego a lâmpada, ela me dá 3 pedidos, está tudo certo. Mas se você quer viver como santuário, para que o Logos, o verbo, a palavra, habite dentro de você, ele vai acabar com o que você é. Ele vai acabar com a tua vontade a ponto de você dizer como Jesus: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. Estou crucificado com Cristo, e a vida que eu vivo agora, que eu vivia na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Aliás, eu estou morto, eu já morri. Porque para mim eu morrer é lucro, se eu morrer já estou na glória, se eu viver, eu vivo para Ele. Você está louco? Estou louco, porque é isso que eu penso, porque eu penso a partir do que eu creio. Porque se eu anular a minha razão, a minha fé é inútil. E se eu anular a minha fé, a minha razão é tola. É impossível separar as duas coisas. O Evangelho de Cristo liberta. Quando Jesus chegou pregando no meio daquela gente amargurada e oprimida por tudo que Israel já havia passado, principalmente naqueles dias, impostos e taxas, uma religião completamente deturpada, líderes religiosos enconchavam com o Império Romano, gente que não tinha vida e não tinha liberdade, ainda por cima eram mantidos debaixo de uma opressão. A melhor coisa que tinha para Roma é ter conluio com os sacerdotes, porque ele mantinha o povo debaixo de uma regra religiosa, sacrificial, cheio de dogmas sem explicações, cheio de gente que não pode pensar. Tem uma música de uma banda chamada Ira, que eu gosto demais, eu gosto do Ira, gosto de rock. É assim que me querem, sem que eu possa pensar, sem que eu possa lutar por um ideal. É assim que me querem, é assim que eles querem você, burro, ignorante, para que sempre diga sim. O Evangelho liberta as pessoas disso. É possível eu viver com Deus sem ter que viver com esses caras? Você pensou João Batista chegando no meio do deserto e falando assim: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Se arrependeu, vem cá e se batiza. João pergunta: pois não? Quando a gente se arrepende, não tem que ir no sacerdote oferecer um sacrifício. Essa é a lei. Eu nunca vi esse negócio de quando eu me arrependo, eu vou e me batizo. Não tem isso na lei, é outra cabeça. Você não precisa de um mercenário corrupto vendido com uma roupa religiosa para dizer que você precisa dele para chegar a Deus. Nós temos pessoas hoje sendo roubadas, esfoladas, levadas ao inferno por líderes que prometem prosperidade e riqueza, que botaram os olhos dos homens da terra e tiraram os homens dos olhos da cruz. E elas não pensam: mas eu não posso sair daqui, senão eu saio debaixo da cobertura. E Deus no céu fala: não sai dessa igreja, que se você sair debaixo da cobertura dele, eu não posso nem te abençoar, porque eu também dependo dele. Que pensamento mais idiota. A gente vê a maldade que está no mundo. O que você está fazendo com o Evangelho que está dentro de você? A brevidade da vida, o sofrimento do ser humano. O que você está fazendo com a cabeça que Deus te deu? O que você está fazendo com o pensamento que Deus te deu capacidade para ter? A diferença entre os seres humanos e os outros animais é que o ser humano, ele tem essa capacidade, além de ter o polegar opositor, que com a mente ele pode pensar para realizar tarefas que outros não podem. Por exemplo, uma elefoa
mulher do elefante, não pode usar creme Nivea, por exemplo. A pata dela não cabe no potinho. Além dessa diferença tátil do homem, de manipular coisas, mas ele faz isso pela razão. Que diferença teria o mundo se o homem que tem razão não usasse para pensar? Nenhuma. Nenhuma. Jesus chegou e levou aquele povo a pensar. Pensar a partir dele, não de acordo com os escribas. Ter a mente de Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus fez uma revolução. Lembra quando João e Pedro foram presos? Vocês não podem mais falar de Jesus. E os caras se defendiam, ó, vocês podem fazer o que quiser. Se quiser matar a gente, mata. Mas a gente vai continuar falando daquilo que a gente tem visto e ouvido. Se reuniram, mas esses caras estão loucos. Eles agora estão pensando e falando que nem aquele líder que nós matamos, aquele Jesus. Porque eles são iletrados, eles são incultos, eles não estudaram, eles não têm o preparo, mas eles falam com desenvoltura, eles falam com intrepidez. O que está acontecendo com esse povo? A gente já matou Jesus, a gente já matou ele na cruz, mas parece que agora está multiplicando um monte de gente que pensa como ele pensava e fala como ele fala. Eu sei, é que um dia você pegou aquele corpo de Cristo e você matou na cruz, só que aquele corpo virou cabeça, e agora o corpo está espalhado pela terra, não dá mais para pôr na cruz, e todos eles pensam como ele pensa, porque todos decidiram ser corpo e não cabeça, e ele dá os inputs a esse corpo. A igreja é a esperança do mundo, mas ela não pode parar de pensar. Toda revolução que já aconteceu na história da humanidade, de vários fatores diferentes, tinham pelo menos dois ingredientes indispensáveis. Revolução Francesa, a nossa, que tivemos no Brasil, antes da repressão, depois da repressão, todos os movimentos de revolução na história do mundo tinham pelo menos esses dois elementos: um povo oprimido, cansado e usado, ou uma classe proletária abusada, achatada pelas taxas de um governo corrupto e usurpador. E paralelo a esse povo, achatado e usado como massa de manobra, você tinha um pequeno número de intelectuais, de gente que pensava a revolução, de gente que tinha uma cabeça que articulava a revolução. Que por muitas vezes, depois da liberdade, esse povo que se viu livre de um tirano, acabou sendo escravo de um outro. Mas enfim, sempre uma minoria intelectual pôde conduzir um povo que sofria. Che Guevara e tantos outros. A diferença da revolução de Cristo é que não havia uma minoria intelectual. Ele colocou a sua mente em todos os outros. Ele colocou a sua cabeça em todas as pessoas. Pensem como eu penso. Tenho que comer aqui? Não tem, Jesus, não tem dinheiro para comprar, não tem aonde comprar. Se tivesse onde comprar, não tem pão para tanta gente. Como que o senhor pensa um negócio desse? Tem um menininho aqui, tem um pouco de pão, um pouco de peixe, mas não dá para nada. Pô, eu penso diferente. Eu penso que isso aqui pode... Essa mulher para morrer. Ó, tem uma mulher gritando aí, sabe, puxando o senhor. Manda essa mulher embora. Pô, eu penso diferente. Só está aqui na cruz, você não gosta, sem vergonha, safado, vagabundo, filho de uma égua. Porque você não pragueja, ou porque você não sai voando. Eu penso diferente. Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Parece que em toda situação crítica, uma massa oprimida, e aliás todos eles esperavam que Jesus virasse um rei, que fizesse uma revolução armada, mas ele queria fazer uma revolução muito maior do que essa. Imprimir
as minhas leis nas mentes de vocês, e o meu jeito de pensar na cabeça de vocês, e as coisas que eu sinto no coração de vocês. Uma revolução com meia dúzia de intelectuais pode ser abafada com a morte deles, mas uma revolução com o Deus dentro de todo o povo não pode ser parada. Eu gostaria que você, nessa noite, pensasse um pouco, já que você pensa, que diferença faz para o mundo o fato de você pensar? Já que você pensa para quê? Já que você crê para quê? O jeito que você pensa, o jeito que você crê, muda a vida de quem está do seu lado? Muda o jeito que você se relaciona com quem você trabalha? Muda o jeito de você ser o profissional que você é? Muda a tua irritabilidade? Muda, por acaso, a maneira que você reage diante das pressões? Muda o jeito que você se relaciona com um garoto que bate no teu vidro pedindo um trocado? Sabe, Jesus, se você se prostrar na minha frente, te dou o mundo inteiro. Ah, se o diabo falasse isso para alguns irmãos nas igrejas, o quê? Hã? Onde que é esse ajoelho? O engraçado é que quem disse, se você se prostrar eu te dou tudo, não foi Deus. Deus pensa diferente da gente. O que falta para você ser feliz? Ah, vou fazer a lista. Pode parar. Você devia dizer, falta eu ir para o céu. Nada que eu tenha nesse mundo me dá a alegria que Deus me dá. Eu sou um ridículo falando isso, né? Mas deveria ser a coisa mais importante da nossa vida. E não uma bravata de crentes. O que você está fazendo com a fé que você tem? Ela muda o que você pensa. Você se torna alguém mais justo e mais compassivo. Você se tornou alguém mais pronto. Nosso país está afundando. As pessoas estão se matando nas ruas. O que você pensa disso? Tem gente morrendo de fome e crente na igreja pedindo dinheiro para ser mais rico. O que você pensa disso? O que você crê precisa impulsionar o que você pensa. E você só pode pensar a partir do que você crê. Gostaria de orar com você. Gostaria que você pudesse render. Paulo fala que as armas da nossa guerra não são carnais. Elas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir fortalezas, acabar com mentiras e levar todo o pensamento prisioneiro, cativo de Cristo. Limpa a tua mente. Jovens, limpem suas mentes. Limpa das influências, limpa da pornografia, limpa dos costumes, das modas, dos hábitos. Para de pensar tendo como fonte as coisas que te cercam. E deixa Cristo moldar primeiro a tua fé, para que você pense a partir do Evangelho que tomou conta da tua vida. Feche os teus olhos. Senhor Deus, o que está acontecendo com a nossa cabeça? Qual a dificuldade, Senhor, que a gente tem? Quanta dificuldade para pensar como Jesus pensava. É uma guerra ter a mente de Cristo, Senhor. Porque quando eu me pego, eu estou tendo um pensamento injusto, e Jesus era justo. Impuro, e Jesus era puro. Preconceituoso, e Jesus não era preconceituoso. Ganancioso, e Jesus não era ganancioso. Orgulhoso, e Jesus era humilde, Senhor.
Senhor, tem misericórdia de nós. Esse mundo tem tanta gente que pensa, mas pensam a partir de tantos princípios maldosos, mortais, gananciosos e impuros. Nós somos a luz do mundo, sal da terra. Nós somos gente que pensa numa sociedade cativa. Deus sonda o nosso interior. O Senhor nos conhece, mas acima de tudo sonda o nosso cérebro, sonda a nossa cabeça. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Tanta coisa permeia o nosso pensamento, mas eu quero pensar nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Eu quero mudar a minha maneira de enxergar o mundo a partir do teu evangelho. Me perdoa, eu não tenho lido a tua palavra, eu não tenho meditado nela, eu não tenho me entregado aos teus pés como deveria. Eu não tenho me arrependido do que penso, só do que faço, porque o que penso ninguém vê. Se ninguém vê, eu não tenho que me arrepender. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque até o pensamento do arrependimento é falho. Até para nos arrependermos e pedirmos perdão, pensamos errado. A tua palavra diz que o Senhor colocaria na nossa mente as tuas leis, no nosso coração os teus princípios. E isso aconteceu a partir de Cristo. Cristo, Filho de Deus, Verbo vivo que se fez carne, que habita em nós. Quebra-nos, talha as nossas vidas, molda-nos pela tua vontade. Opera, Senhor, dentro de nós. Nos convertemos hoje e te pedimos perdão, para que possamos, Senhor, ter o nosso entendimento a serviço do teu reino, porque tudo que pensamos, pensamos porque cremos. Recebe a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Como for